Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma semana com Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós estamos começando um novo livro, onde nós vamos caminhar juntos aí por algumas semanas, alguns meses, na verdade, porque é o livro de Gênesis. Então, Gênesis vai ser o livro da vez aqui no Eu, Você e a Bíblia. Eu vou deixar aqui já anotado o nosso texto de hoje. Obviamente será Gênesis 1, não é mesmo? Então, tá aqui Gênesis 1, fixar. Tô aqui aguardando a sua chegada. Tô esperando aqui o Instagram anunciar para vocês que a nossa live já está iniciando. Então, vou aguardar por aqui sua chegada. Cheguei um pouquinho antes das 6 hoje, consegui. Espero que o seu final de semana tenha sido bom. O meu foi muito bom. Fala, Marcos Miraca, pessoal lá de João Pessoa chegando por aqui. Abraço para toda a família aí. Olá, Janaíne, também entrando aqui agora. Norma, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos aguardando aqui a chegada da turma. O pessoal vai chegando aí. Boa noite, Norma. Olá, Ana Jacinto, bem-vinda também. Vamos lá, animados para começar mais uma semana com Eu, Você e a Bíblia. Opa, que legal, Marcos. Que joia. Tá no acampamento aí, tá em Nárnia. Muito bom. Olá, Andresa. Andresa também entrando por aqui. E a Andresa também tá em Nárnia. Oi, Su. Bem-vinda. Olá, Francine. Que legal que você está aqui, Fran. Muito bom. Isso aí, gente. Está fixado aí hoje. Nós vamos começar Gênesis, hein? Vai ser um tempo muito legal. Gênesis 1. Eu não sei se eu vou conseguir dar tudo de Gênesis 1 hoje, mas nós vamos lá. Fala, lindo. Que bom que você está aqui com a gente. Só o Miraca Sênior mesmo que tá lá, Andresa, que coisa, não? Isso não é justo, né, Andresa? Falar lindo, boa noite, meu camarada, muito bom ter você aqui, meu querido. Que bom, Fran, tomara que você consiga estar sempre com a gente aqui no Eu, Você e a Bíblia ao vivo. Eu sei que você acompanha aí, né, certamente, assistindo depois, mas é mais legal quando a gente está envolvido aqui no ao vivo. Fala, Ian, bem-vindo. Muito bom, boa noite. Bom ter você aí com a gente já, Ian. O Arnaldo aí chegando também. Bem-vindo, Arnaldo. Você que entrou, não sai, ok? Fique aí, a gente dá uns minutinhos ainda para o pessoal ir chegando por aqui, mas já nós estamos começando. Como nós estamos começando a semana, nós vamos ter um tempo de oração aqui e compartilharemos então Gênesis capítulo 1. Olá, Simone, bem-vinda também. Vamos lá. Pessoal chegando aí, começando a semana juntos. Olá, Cristina, muito bem, muito bom ter você aqui com a gente também. E aí, vocês conseguiram assistir ontem a nosso primeiro culto online? Não é mais o Eu, Você e a Bíblia, né? A partir de agora, a CPV online
E com a graça de Deus, logo, logo a gente vai estar aí com nossos encontros híbridos também. Começando o movimento de retorno das pessoas. Olá, Eliana, bem-vinda. Daquelas que puderem e quiserem, obviamente, né? Fala, Gustavo. Muito bom, meu brother, ter você aqui com a gente. Olá, Sônia Casais, bem-vinda também. Olá, Viviane. Que bom, Cristina, que bom, Frank, vocês conseguiram assistir. Joia, Arnaldo. Não, logo vai poder estar presente, né? Aqueles que quiserem, aqueles que puderem. Estamos caminhando aí. E não vamos deixar de fora aqueles que não puderem, aqueles que não quiserem estar, né? Que ainda não estiverem confortáveis para estarem presencialmente, vão poder continuar acompanhando online. Nós vamos abrir logo, Viviane. Eu devo ter notícias a partir de hoje. Hoje a gente tem reunião aqui do nosso conselho. A gente deve finalizar aí e fechar a data que nós vamos oficializar o retorno, né? Fala, João da Almeida entrando aí com a gente. Muito bom. É isso aí, gente. Eu vou orar, porque hoje nós estamos começando a semana e a gente tem aquele tempo de oração e depois a gente vai entrar para começar a falar de Gênesis capítulo 1. Eu estou achando que eu vou precisar de mais uma live para falar de Gênesis 1, mas vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Louvado seja o teu nome por mais uma semana que está se iniciando, Senhor. Pai, alinha o nosso coração com as realidades das tuas promessas, Senhor, que estão reveladas para nós na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, não permita que o nosso coração seja tomado pelo desânimo, seja tomado pela amargura, seja tomado pela complacência, seja tomado pela indiferença, seja tomado pela inveja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor lance os nossos olhos, ó Deus, para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas nesse exato momento e nos convidando a participar contigo em relação, ó Deus, ao nosso futuro, Deus, ao nosso destino. Nós te louvamos porque Jesus está sentado no trono e todos os inimigos do teu reino estão sendo colocados debaixo dos seus pés, e em breve cada um deles será destruído, Senhor. Em nome de Jesus, nós, como seus filhos e suas filhas, queremos ter o nosso coração alinhado ao teu coração e queremos revelar ao mundo, Senhor, o teu coração. Queremos revelar ao mundo a tua identidade, manifestar no mundo a tua glória, Senhor. Nós rogamos, Pai, que o teu nome seja santificado, seja exaltado, seja glorificado em nossa vida, Senhor, e através da nossa vida em cada local que nós formos, ó Deus, que o seu nome seja reconhecido como o único digno de ser adorado até os confins da terra, Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor aumente a fome no nosso coração por Ti, a fome no nosso coração pela Tua presença, pela experiência com um aprofundar do Teu amor em nós. Espírito Santo, põe fogo em nós, em nome de Jesus, que o fogo do Senhor arda em nossas vidas e queime toda a palha, queime tudo aquilo, Senhor, que nos impede de irmos mais longe contigo, de irmos mais fundos na nossa intimidade com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Tu libere sobre nós, Espírito Santo de Deus, o dom da fé, que nós possamos andar na dimensão da realidade daquilo que Jesus conquistou para nós, através de sua morte e através de sua ressurreição. Senhor, nós oramos aqui em nome de Jesus para que haja renovação da esperança, renovação da paz, renovação do amor, renovação da alegria, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos para que haja avanço da manifestação dos sinais e prodígios do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. Oramos por ousadia para proclamarmos a Tua palavra, proclamarmos o Teu Evangelho. Senhor, o nosso coração não quer ser dirigido pela agenda
do presente século, mas nós queremos ser dirigidos pela agenda que nos é revelada na tua palavra, Senhor. Dá-nos o teu coração, Senhor. Eu peço um peso maior da tua glória, Senhor, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor, ver a tua face, ver os teus olhos de fogo, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem mais de ti, age em nossas vidas, Senhor. Precisamos de ti, precisamos de ti. Precisamos de ti, precisamos de ti, mais Espírito Santo, precisamos de mais do teu amor, da tua compaixão, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça se manifestando através das nossas vidas, Senhor. Eu peço que a vida de cada pessoa que está aqui seja, Senhor Deus, firmada na revelação da identidade que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, que nós possamos compreender a realidade de que uma vez que nós nos rendemos a Jesus, que nós nos rendemos ao governo amoroso do Senhor que se manifesta através dele, nós fomos batizados na vida de Jesus, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, a vida dele está sendo vivida em nós e através de nós, Senhor, que a gente não viva numa dimensão menor do que aquilo que o teu Filho conquistou para nós e o teu Espírito trouxe para nós, Senhor, em nome de Jesus. Coloca pressão no nosso coração para que a gente anseie por aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente anseie pela pérola de maior valor, para que a gente anseie pelo tesouro escondido, para que a gente anseie pela realidade do céu na terra, se manifestando na nossa vida, sendo vivida em nós, por nós, através de nós. Senhor, traz um avanço para o teu povo, um avanço para a tua igreja de santidade, Senhor Deus, de consagração, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a mornidão, Senhor Deus, do coração da tua igreja, do coração do teu povo, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, inseridos, ó Senhor amado, numa apatia, Senhor, numa inércia, ó Deus, por causa desses meses que vivemos, ó Senhor amado, massacrados pela realidade dessa pandemia, confusos por ataques de medo, em nome de Jesus, que eles sejam, Senhor Deus, ativados pelo poder do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Se há qualquer um aqui, ó Deus, assim, inativo, eu peço em nome de Jesus, inerte, eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, que o Senhor caia agora com poder e levante, Senhor Deus, em ânimo, em vigor, em coragem, Senhor Deus, em entusiasmo, ó Pai, essas pessoas, a tua igreja, o teu povo, Senhor, que a cada dia a gente acorde com o nosso coração desejoso de estar alinhado com o teu coração, de fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Dá-nos olhos para ver, ó Senhor Deus, as realidades daquilo que o Senhor está realizando. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz. Nos dê um espírito conectado com o teu Espírito, sensível à direção e à voz do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos com a tua palavra, nos dê fome, Senhor Deus, da tua palavra, que nela, Senhor Deus, nós encontremos, ó Senhor, os princípios, ó Deus, dos teus mandamentos que nos conduzem à vida, que nos ensinam, Senhor Deus, a andar na plenitude da vida do teu reino, Senhor Deus, que nos foi outorgado pela presença do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, eu oro para que toda enfermidade cesse, caia por terra, em nome de Jesus, que haja cura do Senhor liberada agora sobre cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Câncer, em nome de Jesus, seja amaldiçoado, seja destruído, células cancerígenas se desfaçam, em nome de Jesus. Rins que não estão funcionando, voltem a funcionar agora, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Colunas vertebrais afetadas, em nome de Jesus, sejam restauradas agora, em nome de Jesus. Vértebras machucadas sejam renovadas, formem-se vértebras novas, em nome de Jesus. Válvulas do coração, veias do coração sejam abertas agora, em nome de Jesus. Um coração renovado, vigoroso, forte, saudável, na autoridade do nome de Jesus. Pulmões fiquem limpos e bons agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas que estão com problema na cervical, sejam curadas agora na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Ansiedade, cesse na autoridade do nome de Jesus. Síndrome do pânico, em nome de Jesus, se desfaça agora na autoridade do nome de Jesus.
espírito de enfermidade, espírito de medo, espírito de engano, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Você não tem acesso sobre os filhos e as filhas de Deus, em nome de Jesus. Senhor, silencia na mente de cada um dos seus filhos e filhas a voz do acusador, ó Pai. Senhor, dá-nos, ó Senhor amado, ouvidos para a tua voz e dá-nos um coração, Senhor, que se incline a ela, que se renda a ela, que acredite naquilo que a tua palavra nos revela, que a tua palavra nos diz, ó Senhor amado. Não os jornais, não as pessoas, não a nossa história passada, não as circunstâncias, ó Senhor, não o medo, ó Pai, em nome de Jesus, mas a tua palavra nos diz em 2 Coríntios, ó Senhor, que em Cristo Jesus, tantas quantas são as promessas que nós temos em ti, nele nós temos o amém para elas. Então alinha a nossa vida, Senhor, com as tuas promessas, ó Deus, que a gente ande firmados nas verdades e nas realidades das promessas do Senhor, que nos são reveladas, ó Deus bendito, na tua palavra, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos a ministrar no nosso coração, nesse momento. Usa a tua palavra, Senhor, constrói realidades, ó Deus, do teu reino nas nossas vidas, renova a nossa mente, em nome de Jesus, renova a nossa mente, em nome de Jesus, fortalece, Senhor Deus, o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus, revista-nos de toda a armadura de Deus, todas as realidades e dimensões da redenção que foi conquistada por nós em Cristo Jesus, revistam a nossa vida, que nós estejamos vestidos da realidade do Evangelho, vestidos da realidade do Teu Filho em nós, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Ok, enquanto eu orava aqui, várias pessoas entraram. Deixa eu dar uma passadinha aqui, rapidinha, para dar um alô para a turma que esteve entrando aqui. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Olha, Sônia Casaense, entre o calor, esse calorão exagerado não, mas entre esse calorão exagerado e o frio exagerado, eu ainda prefiro o calor, ok? Olá, Antônia, bem-vinda. Olá, Márcia Amaral, também bem-vinda. Maristela, bem-vinda. Olá, Noêmia. Davine, é isso? César, David César, não estou conseguindo identificar o nome, mas seja quem for, bem-vinda. Ana Rios, bem-vinda também. Denilze, bem-vinda. Cido, bem-vindo. Camille, que bom que você está aqui, Camille. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Camille? Sempre. Fico muito feliz quando eu vejo os adolescentes presentes aqui. Quem não tem aparecido ultimamente é o Serginho Caetano, né? Uma pena. Fala na Kelly, bem-vinda. Muito bom ter você aqui também com a gente. Louvado seja Deus. Já falei com a Ana Jacinto, bem-vinda. Muito bem, acho que eu cumprimentei todo mundo. Ok, beleza, vamos lá, gente. Gênesis capítulo 1. Então, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos estar caminhando aí com ele nos próximos meses, ok? Então, Gênesis capítulo 1. Eu não sei se eu vou conseguir tratar tudo que eu quero nessa única live de Gênesis 1. Se eu não conseguir, a gente vai continuar então amanhã, ok? Eu vou explicar porque tem muito conteúdo em Gênesis, ok? Bom, a primeira coisa que você precisa saber para você ler esse primeiro capítulo do livro de Gênesis, ok? É que ele é um livro, não um livro, né? Porque o capítulo 1, não estou falando de todo o Gênesis, mas o capítulo 1 de Gênesis, ele é um capítulo que é escrito numa estrutura literária poética, ok? Isso não dá para perceber muito bem nas nossas traduções para o português, mas no hebraico isso é muito evidente, ok? Então o que nós temos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 é uma poesia, ok? Não é que não seja uma história real, ela é, mas só que é uma história real contada ou construída em termos de um texto poético, tá bom? E aí
eu quero me concentrar então primeiramente no capítulo 1. É importante a gente entender isso porque a estrutura do texto, ela é importante para a gente poder entender o texto de Gênesis, ok? Então, veja só, Gênesis narra para a gente, bom, antes de eu falar o que ele narra para a gente, eu vou falar o que ele não narra para a gente, ok? Gênesis, ele não foi escrito para gente ficar usando para discutir com pessoas que acreditam na evolução, que o nosso mundo foi criado em 6 dias literais, ok? Eu não estou dizendo também que ele não tenha sido criado, não é esse o ponto que eu estou levantando aqui. O que eu estou dizendo é que ele não foi escrito para isso. Gênesis não foi escrito, capítulo 1 não foi escrito para você provar para os cientistas, ok, que não existe a evolução. Não é esse o objetivo de Gênesis. Então, qual que é o objetivo do capítulo 1 de Gênesis? O objetivo do capítulo 1 de Gênesis, para você poder entendê-lo, você precisa, antes de mais nada, se lembrar que ele foi, para quem que é que ele está sendo escrito, ok? Então, Gênesis capítulo 1, ou o livro de Gênesis, mas eu vou me deter aqui hoje no capítulo 1, ok? Gênesis capítulo 1, ele foi escrito tendo como originalmente o público dele, o público-alvo dele, o público original dele, os israelitas, a nação de Israel, que estava vivendo escrava no Egito por 430 anos. Ok? Então, as primeiras pessoas que leram Gênesis capítulo 1 foram essas pessoas, essa comunidade, ok, de judeus ou de israelitas que viveram 430 anos escravos no Egito. Então, quando Gênesis 1 ele é escrito, ele tem um objetivo. O objetivo dele é mostrar para esses que foram libertos do Egito quem é o Deus que os libertou. Quem é esse Deus? Levá-los então a conhecer quem Deus é e levá-los a compreender por que que eles chegaram a ser escravos, por que que eles estavam vivendo a vida deles daquela forma, daquela maneira que eles estavam vivendo. Então esse é o público original, ok, de Gênesis. Você precisa entender também o contexto. O contexto de Gênesis é o contexto de nações que eram politeístas, ok? Então, o Egito, essa nação sob a qual Israel ficou submissa, ficou escrava por 430 anos, era uma nação que adoravam vários deuses, sendo que esses deuses eles eram representados por elementos da natureza. E o principal deus deles era Ra, né, que é representado pelo Sol, ok? Os israelitas são libertos dessa nação que é politeísta e eles vão ser conduzidos agora por Moisés, ok, pelo Senhor, para entrarem numa nova terra, a terra de Canaã. Mas essa terra de Canaã, ela é habitada também por um monte de outras nações que são conhecidas como cananeus. E essas nações cananitas, ou os cananeus, todos eles eram politeístas, ou seja, todos eles adoravam também um monte de deuses. Então esse é o contexto no qual a gente precisa olhar para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, então, vai ser uma narrativa poética que revela para a gente a criação do mundo, demonstrando que existe somente um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro, ele é quem criou todas as demais coisas. Isso inclui então aquilo que as nações, os povos das nações chamavam de deuses, tá certo? Então esse é o contexto para você poder entender Gênesis capítulo 1. Aí nós vamos então para a narrativa da criação e eu ainda quero trabalhar um pouquinho a estrutura. Se você olhar para Gênesis capítulo 1, eu não sei quantos de vocês já leram Gênesis capítulo 1, eu espero que todos vocês já tenham lido pelo menos uma vez. Se não leram, eu quero desafiar você a ler. Por sinal, eu quero
desafiar você a estar lendo Gênesis, ok? Eu espero que você tenha lido Marcos. Você não vem aqui para a live apenas me ouvir falar, mas você leia nas Escrituras, ok? Você leia as Escrituras. Se você não leu antes, você leia pelo menos depois. Então veja, a estrutura da criação, da narrativa de Gênesis da criação, ela é apresentada para a gente em 6 dias. Então, quando você lê Gênesis, você fica sabendo, tem essa expressão que Deus criou todo o universo, tudo que existe em 6 dias, ok? Mas esses 6 dias, eles estão divididos em 2 blocos. Os primeiros 3 dias e os últimos 3 dias. Os primeiros 3 dias, o bloco dos primeiros 3 dias, você vai ver que o que é criado por Deus são ambientes, ou o que a Bíblia chama de reinos, ok? São ambientes, são elementos, tá certo? Gerais, que são criados por Deus, como por exemplo, o céu e a terra seca, os planetas, né? E o mar, ok? E os 3 últimos dias, quarto, quinto e sexto dia, o que você vai ver na narrativa é que Deus cria seres, ok? Para povoarem esses ambientes que ele criou nos primeiros 3 dias. Então, você tem um paralelo aqui, e eu vou mostrar isso para você, tá certo? Você tem um paralelo na criação. Entre o que Deus fez no primeiro dia e o que ele fez no quarto dia, o que ele fez no segundo dia e o que ele fez no quinto dia, o que ele fez no terceiro dia e o que ele fez no sexto dia. Então, o primeiro dia se correlaciona com o quarto dia, o segundo dia se correlaciona com o quinto dia, o terceiro dia se correlaciona com o sexto dia. Nos primeiros 3 dias, tem a criação dos elementos, ou dos ambientes, ou dos reinos. Nos 3 últimos dias tem a criação dos reis, que vão estar dentro desses reinos, dos elementos que vão povoar, ok? Essas realidades aí criadas por Deus, que eu estou chamando de reino, tá certo? Espero que tenha ficado claro para você o que eu tentei mostrar. Na medida que a gente vai lendo o texto bíblico, isso vai ficar mais claro para você, tá bom? Então essa é uma perspectiva geral. Aí a narrativa não termina no fim do capítulo 1, ela entra para o capítulo 2, vai até o capítulo 3, esse é a estrutura, é o conjunto dessa primeira parte, porque a narrativa termina com Deus tendo feito tudo, e aí ele tendo descansado da obra que ele havia realizado, da obra que ele havia feito, ok? Então essa é uma perspectiva assim, geral, dinâmica, para você tentar se situar aí no livro de Gênesis, principalmente no capítulo 1, e entender como é que a gente precisa lê-lo, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos para o capítulo em si, para a gente levantar alguns pontos aqui bastante interessante, ok? Então veja, o que a Bíblia está nos revelando? Antes de mais nada, ela nos revela a existência de um Deus que é eterno. Capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Acho que todos nós, né, as crianças formulam a pergunta, né, mas todos nós, já passou pela cabeça de todos nós, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Né? Ou da onde Deus veio? Então, esse é um ponto que muito importante aqui no início das Escrituras, ok? Quando as Escrituras começam com essa afirmação absoluta, no princípio Deus, ela está dizendo para a gente que Deus sempre existiu, que Deus não foi criado por ninguém, que Deus não surgiu. Há uma existência eterna, e essa existência eterna, de acordo com a revelação das Escrituras,
é esse ser chamado Deus. Então, esse ser que existe eternamente, ele existe em uma comunidade, ok? De pessoas que estão interligadas. Essa realidade daquilo que a gente chama de trindade vai ser mostrada para a gente apenas ao longo da revelação bíblica, mas ela já está inserida aqui em Gênesis. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque a palavra Deus que aparece para a gente aqui na nossa Bíblia, que está no singular, no hebraico ela é plural, ok? No hebraico é Elohim, a palavra que aparece aqui. A palavra El é a palavra Deus, a palavra Elohim é a palavra deuses. Então o texto diz: no princípio deuses criou os céus e a terra. Aí você fala assim: uai, mas aí está errado, Ricardo. Então, se é deuses, tem que ser no princípio deuses criaram os céus e a terra. Mas aí é que está jogado. Não é, embora o sujeito no hebraico Elohim seja plural, o verbo no hebraico está no singular. Então isso mostra pra gente justamente essa ideia que ao longo do tempo, então, depois foi desenvolvido para explicar quem Deus é através dessa expressão trindade, porque as escrituras vão falar do Deus criador, da palavra ou do anjo do Senhor e depois do Espírito do Senhor. Então esses três seres, e no Novo Testamento o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esses três seres, eles vivem unidos em uma comunidade, ok? Inseparável, mas são seres distintos uns dos outros. É o máximo que eu consigo aqui explicar para você essa perspectiva da Trindade. É importante a gente entender isso, você vai ver já lá para frente. Então, não está errado a gente traduzir na nossa Bíblia por Deus, ok? Porque a ideia está carregando essa perspectiva de uma comunidade que se faz, né, de três pessoas, ou de pessoas, até aqui agora a gente não sabe se ainda que é três, mas de pessoas que compõem esse ser que é Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, esse Deus que cria, esse Deus que se revela para nós a partir das Escrituras, ele é um Deus eterno, ok? Ele é um Deus que sempre existiu. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto é que todas as coisas que existem no universo, elas foram criadas por esse Deus. Então o texto diz: no princípio Deus criou céus e terra. No hebraico é assim, céus e terra. O texto está dizendo é que Deus criou as realidades desse ambiente onde ele está, que são os céus, ok? E ele criou as realidades do ambiente onde nós, seres criados, vivemos, que é a terra, ok? Ou o universo. Então você tem dois ambientes aqui distintos, mas que eles estão conectados um ao outro, certo? O céu e a terra. Aí no verso 2 a gente vai ter uma descrição da terra, ok? Esse elemento que as escrituras aqui chamam de terra. Diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que você precisa entender aqui é que a palavra terra aqui não está se referindo ao planeta Terra, está se referindo à massa do universo criado, ok? Então você tem o céu, que não é o firmamento, esse céu que ele está falando aqui é a realidade da onde Deus está, ok? Os anjos, os querubins, os serafins, todas essas realidades, essas dimensões, ok? Que compõem o céu, e a terra diz respeito a todo o universo criado, aquilo que não faz parte do ambiente do céu, ok? E aí o texto
diz pra gente que esse universo criado por Deus, isso que ele chamou a existência, né? Não tinha forma. Diz que a escuridão cobriu o mar, então o que dá para supor aqui no texto é que o que apareceu no universo, quando Deus criou, né, o universo material, físico, foi água. Em toda a galáxia, em todo o universo, em todo o espaço, a matéria que se formou foi água. Porque ele diz, a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a Terra. Então, de novo, essa Terra não é o planeta Terra, é o universo. Cobria o mar, cobria as águas, que é a melhor tradução aqui, cobria as águas, ok? Que envolvia todo o universo. E aí o texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui você já vai encontrar a menção de uma das pessoas, né? Então diz lá no princípio, Deus criou. E agora fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa expressão, o Espírito se mover, no hebraico, é a mesma ideia de uma galinha que se coloca sobre os seus ovos e fica chocando os seus ovos, ok? Para que então a vida seja gerada, ok? Ali nos ovos. Então o que o texto bíblico está dizendo para a gente é que o Espírito, Deus chamou a existência a matéria, ok? O cosmos, mas o cosmos passou a existir, mas ele ainda não era carregado de vida. E o Espírito do Senhor, então, está sobre o cosmos, ok? Chocando, como que uma galinha chocando, ou seja, ele está emitindo, né, a vida de Deus que está nele para aquilo que veio a existir. E aqui já vem um princípio que eu gostaria de aplicar na vida da gente. Veja, nós podemos existir, ok? Mas a nossa vida pode estar um caos. Ou nós podemos existir, mas a nossa existência pode estar vazia de vida. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria de fazer do texto de Gênesis aqui para a gente. Assim como o Espírito do Senhor precisou pairar sobre aquilo que passou a existir quando Deus disse, haja o céu e haja a terra, aquilo que estava existindo estava vazio de vida, e assim como o Espírito do Senhor pairou sobre essa existência disforme, que não tinha ordem, que não tinha vida presente nela, e a vida de Deus então vai fluir do Espírito de Deus mediante a palavra que Deus vai agora passar a pronunciar. E aqui já entra a terceira pessoa da Trindade, ou a segunda pessoa da Trindade, que é o Verbo, porque em João capítulo 1 nós somos informados que esse disse Deus não é só uma voz de Deus, mas é a própria palavra, ou seja, o poder da segunda pessoa da Trindade gerando aquilo que ele queria trazer à existência. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e que tudo foi feito por meio da palavra, e sem ela nada do que se fez teria sido feito. Então você vê que a Trindade está trabalhando em conjunto aqui, ok? Eu gosto de pensar isso assim, imaginar isso assim: o Pai pensa em algo, a palavra, que mais tarde vai ser o Filho encarnado, Jesus, fala, e o Espírito dá forma àquilo que a palavra fala. O Espírito choca aquilo que a palavra fala. Então, se porventura você está vivendo um momento aí, né, na sua existência, aonde parece que falta vida em você, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, assim como ele pairou sobre a existência do universo que estava disforme e chocou a vida de Deus e gerou a vida de Deus nesse universo, esse mesmo Espírito, ele vem sobre a vida da gente, ele paira sobre a vida da gente, ele põe ordem sobre a vida da gente. Como está a sua vida? Como está a sua existência?
Talvez você esteja me ouvindo aqui ou venha me ouvir mais tarde nessa live e você está existindo, mas você não está vivendo. Você está existindo, mas a sua existência está morta. Você está existindo, mas não há esperança, não há alegria, não há propósito, não há sentido, não há paz, não há amor, não há expectativas, ok? Mas todas essas coisas podem ser infundidas na sua vida mediante a presença e o poder de Deus fluindo através do Espírito Santo de Deus para você, a vida de Deus fluindo através da vida do Espírito Santo de Deus para você. Então, não perca um minuto a mais sequer. Se você está vivendo um momento da sua existência onde você, o que você carrega são marcas, são evidências da morte, ok? Na sua existência e não da vida. Jesus quer mudar isso agora em você, agora. Não deixe para depois, Ele quer fazer isso agora. Então, não tenha dúvida. Não, nós temos que parar com esse negócio de ficar tentando justificar, ok? As marcas de morte na nossa vida. Veja, medo é marca de morte, ok? Ansiedade é marca de morte. Ciúmes, ok? Inveja. Essas realidades são marcas de morte. Então, como está a sua existência? Você está carregando a vida de Deus na sua existência? Você está precisando de um transplante de vida para você nesse momento? Peça isso agora para o Espírito Santo de Deus. Como está o seu casamento? Como está a sua vida com seus filhos? Como está a sua vida com Deus? Como estão os seus sonhos, seus projetos, seus planos? Como estão essas realidades? Um caos, ok? Está sem forma e vazia. Eu quero dizer para você que o mesmo Espírito Santo que colocou ordem nesse universo todo, Ele é capaz e infundiu vida nesse universo todo. Ele é capaz de botar ordem na sua história, na sua vida. Ele é capaz de infundir vida na sua vida. Não se engane. Não se engane, as Escrituras não nos mostram que não é meramente porque nós estamos existindo aqui que nós estamos vivos. As Escrituras nos dizem que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A única maneira de você experimentar a vida de Deus em você é através do Espírito Santo de Deus transferir a vida dele para você. E para isso você precisa se submeter a Ele. Para isso você precisa querer que Ele esteja te envolvendo. Você precisa parar de confiar na religião, parar de confiar nos seus esforços, parar de confiar que você precisa ser melhor e fazer mais, e você precisa se submeter ao envolvimento do Espírito Santo, a esse chocar que o Espírito Santo de Deus faz com a vida de Deus em nós. Ele é o único que pode colocar ordem em todo o caos do universo. Ele é o único que pode colocar ordem na sua vida, assim como na minha vida. Então, diga para Ele agora: Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Espírito Santo, batiza-me. Espírito Santo, paire sobre a minha vida. Que a Tua vida seja transferida para a minha vida, que a Sua vida seja transferida para a minha casa, para a minha família. Envolva a minha vida, envolva a minha casa, envolva a minha família com a Tua presença, Senhor. Preciso de Ti. Diga isso a Ele, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Assim como Ele fez com o universo. Então, o Espírito Santo está ali chocando o universo, trazendo então ordem ao caos, e aí Deus começa a trabalhar. Então, como eu disse, cada vez que isso aparecer aqui, na minha cabeça pelo menos isso é muito claro, na minha imaginação, os três estão em operação,
a Bíblia não fica falando dos três, ele vai se concentrar agora na palavra Deus. Por quê? Porque a palavra Deus aqui inclui o Deus Criador, o Pai, inclui a palavra, o verbo, Deus Filho, inclui o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, ok? Todos os três estão dentro dessa palavra Deus. Então, os três estão em ação. E aí começa então a criação. O que é criado no primeiro dia? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou o ambiente da luz, ok? O ambiente da luz, e ele fez separação desse ambiente da luz do que era as trevas que estavam cobrindo a face do abismo. Veja, é um ambiente, ok? Quando fala aqui que ele criou a luz, ele não está aqui falando da criação do sol, tá certo? O sol vai ser criado só no quarto dia. O que ele está falando aqui é o ambiente luz, aquilo que a gente aprende na física lá, aquela formulazinha da física que mostra pra gente o que é a luz, tá certo? A luz é uma realidade, a luz é um elemento que ela existe, tá certo? Ela tem velocidade, não é? Dela, tá certo? Então é isso que ele está criando aqui agora. E aí o texto diz que ele faz isso no primeiro dia. Então deixa eu já explicar aqui uma outra questão para você. Tem alguns pastores ou tem alguns teólogos que fazem muita questão de tentar provar que Gênesis capítulo 1, os 6 dias da criação, eles são 6 dias literais de 24 horas. Eu não concordo com isso. Eu também não estou dizendo que não sejam 6 dias literais de 24 horas, ok? Eu estou dizendo apenas que eu não concordo que se tente provar isso nas escrituras, a partir das escrituras. Por quê? Porque as escrituras não estão preocupadas com isso aqui. O que nós temos aqui, o que demarca a criação, é um ato criador de Deus. Então, uma vez que houve um ato criador de Deus, houve tarde e manhã e houve o primeiro dia. Há um ato criador de Deus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Há um ato criador de Deus, houve tarde e manhã e o terceiro dia. Entende? Então, os dias mencionados aqui, eles são para marcarem um ato criador de Deus. Então, veja, se o primeiro dia e aí, de novo, pode ser 24 horas? Tudo bem, pode ser, mas outra vez eu vou insistir, essa não é a ideia, ok? Do texto bíblico. A ideia é o ato criador. O ato criador pode ter sido em um momento apenas, e aí esse momento, tarde e manhã, acabou, vai começar o segundo dia. Como pode ter sido algo que durou um grande período? Ok? Então, essa discussão que a gente tem para tentar provar que foi 24 dias, 24 horas, não foi 24 horas, não é a temática de Gênesis, ok? O que você tem que entender aqui sobre tarde, manhã e dias, tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, é que essa expressão tarde e manhã está demarcando um ato criador de Deus, ok? Espero que você tenha entendido o que eu tentei explicar. Também, se não entendeu, toma nota que sexta-feira pode perguntar, tá bom? Então, ele teve esse ato criador do primeiro dia. E aí, você vai ver essa expressão se repetindo ao longo de toda a criação. Sempre vai ser assim, ok? Sempre vai ter esses refrões que Deus dizendo algo, depois ele vendo aquilo que ele fez e constatando que aquilo é bom, e terminando então com essa afirmação que passou a tarde e manhã, ou houve tarde e manhã, e acabou aquele ato criador, acabou aquele dia, tá certo? Então, dentro desse aspecto, eu também quero chamar a atenção para você em algumas coisas. Olha só, então vamos lá, verso 3, e disse Deus, verso 6, depois disse Deus, verso 9, então disse Deus, verso 14, declarou Deus,
verso 20, disse também Deus. Verso 24, e disse Deus, e verso 26, então Deus disse, ou então Deus determinou, que também é dizer. Então veja, o que isso mostra pra gente? Mostra que toda a criação, ela vem a existir a partir daquilo que Deus diz, a partir de um comando de Deus. Esse ponto é um ponto importante, por quê? Porque ele marca pra gente essa realidade de que Deus é rei, ok? Ela demarca a realidade do reino de Deus, do governo de Deus. Deus é rei, ele é soberano, ele governa. Essa expressão Deus é soberano, que a gente transformou numa expressão para justificar ou explicar que todas as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça daquele jeito, ela é uma expressão que na verdade significa governo. Quando Deus determina algo, quando Deus fala algo, aquilo que ele fala acontece, ok? Aquilo que ele fala acontece, mas nem tudo que acontece no nosso mundo acontece porque Deus falou. Mas isso é outra conversa para Gênesis 3, ok? Só guarda aí, tá bom? Mas na criação tudo acontece porque Deus declarou, decretou, ele falou. Isso demonstra para a gente então que todo o universo criado está debaixo do governo de Deus. Deus é dono de tudo que existe, ele é o Senhor sobre toda a criação, disse Deus. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que em cada ato criador de Deus, a gente vai ver essa expressão que diz que Deus olhou e viu que aquilo que ele fez era bom. Então olha só o verso 4, viu Deus que a luz era boa. Aí você vai ter lá no verso 10, e observou Deus que isso era bom. E aí você vai ter no verso 12, e observou Deus que isso era bom. E aí você vai ter no verso 18, e observou Deus que isso era bom. E aí você vai ter no verso 21, e observou Deus que isso era bom. E aí você vai ter no fim da criação do ser humano, no fim do sexto dia da criação, que diz assim, verso 31, então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom, muito bom. Então, um outro elemento que eu quero destacar aqui é que a Bíblia mostra pra gente que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que se origina em Deus é muito bom, é muito bom. Deus olha para aquilo e ele diz, isso é muito bom. Ele constata que aquilo é muito bom. Aí a pergunta é, por que é muito bom? Porque Deus é bom, ok? A criação é boa porque a fonte da criação é boa. Deus é bom, então tudo aquilo que ele faz é bom. Tiago, capítulo 1, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então veja, não há como, porque Deus é bom e porque Deus é perfeito, não há como vir qualquer imperfeição de Deus, e não há como vir qualquer coisa que não seja boa de Deus. Entende isso? Deus define a bondade. Em Deus está definida a bondade, em Deus está definida a perfeição. Agora preste atenção, muitas pessoas usam essa verdade que eu estou compartilhando com você aqui para querer justificar coisas ruins que acontecem, ok? Explicar coisas ruins que acontecem, dizendo que aquilo tem algum propósito bom naquilo, porque foi Deus quem fez, ok? Deus permitiu ou Deus fez, então tem alguma coisa boa naquilo, mesmo que a gente não entende. Meus queridos, esse argumento é totalmente mentiroso, é um sofisma, é um engano. As escrituras deixam claro pra gente, mostram pra gente o que é bom e o que é ruim. E o que define o que é bom é Deus.
ok? Deus define aquilo que é bom. E aquilo que está contrário ao que Deus definiu é ruim. Deus não faz aquilo que é ruim. Então, qualquer coisa ruim que acontece na vida da gente, não foi Deus quem fez. Isso não significa que Deus não tenha domínio ou que Ele não tenha controle. Por quê? Porque Ele é capaz de pegar qualquer coisa ruim que seja feita na nossa vida ou que aconteça na nossa vida, e Ele é capaz de operar através daquilo, levando a nossa vida a um bom propósito. Mas isso é diferente de dizer que aquilo de ruim que aconteceu porque Deus fez. Deus não faz o que é ruim. Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Pai que está nos céus. Então veja, toda a criação feita por Deus é boa. Todo mundo, todo o universo criado é bom. Então, esse é um ponto super importante. Eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar todo o Gênesis, eu já estou acabando hoje, nós vamos continuar Gênesis 1 amanhã, ok? Mas esse é um ponto super importante para a gente entender um princípio que nós precisamos acolher, ok? Como uma realidade na nossa vida. Veja, Gênesis 1 está nos dizendo que um Deus que tem todo o poder, que existe por toda a eternidade, ok? Cria tudo que há, gerando ou compartilhando da vida que está nele, ok? Com toda a criação. E isso que ele cria, que vem dele, que surge a partir daquilo que ele está falando, é bom, é bom. Então, veja, o plano de Deus, o propósito de Deus, a realidade original de Deus para a criação, para o universo, para o mundo, é boa. Portanto, quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê um vírus que promove terror na vida de tantas pessoas, a gente vê um monte de enfermidades, a gente vê guerra, a gente vê assassinato, a gente vê maldade, a gente vê destruição, a gente vê tudo de ruim que a gente vê, a conclusão que a gente tem que chegar não é que isso é a vontade de Deus, a conclusão que a gente tem que chegar é que isso é oposto à vontade de Deus. A vontade de Deus para o nosso universo é Gênesis capítulo 1, um mundo criado bom e perfeito. Ah, mas por que é assim então? Por que é assim? Nós vamos chegar em Gênesis 3, eu vou explicar para você por que é assim. Mas agora eu quero que você entenda isso, que você acredite nisso. Eu ouvi essa semana uma pregação do pastor Bill Johnson, ok? E ele disse algo que eu falei, cara, isso é muito verdade, muito verdade. Ele disse assim: a maior injustiça que existe no universo criado é não atribuir ao Criador, ao Deus Criador, as coisas boas que nós temos. Pior ainda é a gente atribuir a Ele aquilo de ruim que nos acontece. Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele criou um mundo bom. Aquilo que não está em ordem no nosso mundo, não é porque Deus quer que seja assim, é porque é uma realidade que está rebelada, contrária ao propósito original de Deus, que é um mundo bom e perfeito. Beleza? Muito bem. Olha, não vai dar tempo de eu dar uma passadinha aí. Eu vi que teve vários comentários feitos, mas o meu cronômetro aqui já começou a rodar 1 minuto e 14 segundos. Vamos ver se eu consigo aqui passar bem rapidinho, pelo menos o pessoal que entrou depois, ok? Fala, Bruno, bem-vindo. Carol e Luciano, bem-vindos. Regina Miraca, bem-vindo. Rodrigo, Adriana, Josi, Débora Munir. Que legal, Débora, você por aqui, hein? 53, 51. Josiane, também bem-vinda.
Ok. Beleza, gente. Não vai dar para eu ler os comentários, mas muito obrigado. Olha, amanhã, 6 horas da tarde, a gente está aqui para continuar conversando ainda em Gênesis 1, tá bom? Beijo no seu coração. Fui.